Reflexão do dia, dia 25 de junho de 2023, 12º domingo do tempo comum, cor litúrgica verde. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Santo do dia, São Guilherme de Vercelli, padroeiro de Irpina. São Guilherme de Vercelli é homem dedicado à obra do Senhor, convertido desde a sua mocidade, tentou viver uma vida escondida. Depois de sofrer um assalto durante sua viagem, ele resolveu abandonar tudo, e viver como eremita, longe de tudo. Até que ele encontra um amigo seu, ele fala: olha, aquele assalto que você teve, Deus estava transbordando em bondade. E ele chegou à conclusão de que realmente aquele pouco que ele tinha, que ele foi tirado, ele estava ali agarrado àquelas bens materiais. E daí por diante ele resolve então ficar mais disponível, sair do seu isolamento e atender à necessidade dos povos, principalmente dos mais necessitados. Uma experiência ruim transformada numa grande bênção. São Guilherme de Vercelli ensina também a cada um de nós a transformar as nossas experiências negativas no grande conhecimento do amor de Deus para cada um de nós. Que jamais nossos traumas possam impedir a nossa missão de evangelizar acima de tudo. Amém. O salmo de hoje, no responsório, é o Salmo 68. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Atendei-me, Senhor, pelo vosso imenso amor. Eu sei que não sou merecedor de um minuto, de um segundo, de uma atenção sua, mas é pelo vosso imenso amor que clamamos agora: atendei-nos, Senhor, atendei-nos em nossas necessidades. Por vossa causa é que sofri tantos insultos, e o meu rosto se cobriu de confusão. Eu me tornei como um estranho a meus irmãos, como estrangeiro para os filhos de minha mãe, pois meu zelo e meu amor por vossa casa me devoraram como fogo abrasador. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Porque realmente, como diz o salmista, quando nós assumimos viver e buscar a santidade e pregar Jesus, muitas vezes somos perseguidos, mal compreendidos, e há um sofrimento muito grande, uma cobrança muito grande dentro do nosso coração. Mas atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Amém. Na primeira leitura, em Jeremias, capítulo 20, de 10 a 13, o profeta vai falar exatamente isso, de como ele é perseguido, justamente por ser um anunciador do Senhor. Ele chega a falar: ó Senhor dos exércitos, que prova o homem justo e vês os sentimentos do coração, rogo-te que faças ver tua vingança sobre eles, pois eu te declarei a minha causa. E ao declarar o Senhor como sua causa, o injusto começou a lhe fazer cilada. Ele fala assim: eu ouvi as injúrias de tantos homens e ouvi espalhando o medo em redor. Denunciai-o, denunciamo-no. Todos os amigos observaram minhas falhas, e também meus inimigos ficavam vendo como eu ia tropeçar para que eu pudesse ser denunciado. Talvez ele cometa um engano e nós poderemos apanhá-lo, desforrar-nos nele, humilhá-lo. Mas o Senhor está do meu lado como um forte guerreiro. Por isso, os que me perseguem cairão vencidos. Por não terem tido êxito, eles se cobrirão de vergonha, eterna infâmia que nunca se apaga. Aí sim, depois disso ele clama a Deus, ao Senhor dos exércitos, que prova o homem justo e vê os sentimentos do coração. Rogo-te, me faça ver tua vingança sobre eles, pois eu te declarei minha causa. Cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, pois ele salvou a vida de um pobre homem da mão dos maus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, ao entrar para a obra do Senhor, esteja certo de que serás provado. Que São Guilherme de Vercelli, com seu exemplo de vida, possa nos dar força para a nossa caminhada. Amém. Na segunda leitura, nós vamos ver em Romanos, capítulo 5, de 12 a 15, como que o pecado é fácil, é tendencioso para nós. Por um só homem entrou um pecado no mundo, mas também, por outro lado,
por um só homem, entra também a liberdade, entra o amor completo de Deus. O pecado de Adão, que nos trouxe toda a maldição, não se compara à graça de Jesus Cristo, o próprio Deus que se encarnou no nosso meio. O pecado entrou no mundo por um só homem, assim fala Paulo aos Romanos. Através do pecado entrou a morte, a doença e tudo mais. Tudo que você achar de ruim quando você caminhar na rua, entrou em função desse pecado no mundo. E a morte passou para todos os homens, ou seja, a maldição passou para todos os homens, porque todos pecaram. Na realidade, antes de ser dada a lei, já havia pecado no mundo, mas o pecado não pode ser imputado quando não há lei. Então, antes da lei, dos mandamentos, como que ia ser imputado o pecado? Um homem era errante, pecador, mas não tinha consciência desse pecado. Por isso que é importante conhecer, ser evangelizado, evangelizar, ler a Bíblia, conhecer os mandamentos, porque você toma consciência do caminho errado. É como se eu estivesse pegando uma estrada errada, 10, 20, 30, 40, 50, 70, 80, 90 quilômetros errado. Aí depois eu resolvo pegar o mapa para ver que eu estava errado. Eu tenho que voltar tudo para seguir o meu caminho. Para isso que serve a lei. Aí ele continua no versículo 14. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. Só tinha morte. Não tinha salvação, não tinha lei. Mesmo sobre os que não pecaram como Adão, qual era a figura provisória daquela que deveria vir. Mas isso não quer dizer que o dom da graça de Deus seja comparável à falta de Adão. Ao contrário, o dom de Deus, o fato do Senhor ter se encarnado, o próprio Cristo, nem se compara. A maldição do pecado não podemos nem comparar com a graça da misericórdia do Senhor. A transgressão de um homem levou a multidão humana à morte, mas foi de modo bem superior que a graça de Deus, ou seja, o dom gratuito concedido através de um só homem, Jesus Cristo, se derramou em abundância sobre todos nós. Palavra do Senhor, graças a Deus. Realmente, qual é o homem nessa terra que é capaz de cumprir os mandamentos na íntegra? São 10 apenas, mas todos pecaram, todos nós pecamos. Ou numa fase ou outra da nossa vida, contrariamos a vontade de Deus e permitimos assim que o pecado mortal entre no nosso coração e somos indignos da salvação. Mas é por misericórdia, por amor de Deus que ele se fez homem, habitou no nosso meio. E agora proclamar Jesus como meu Senhor e Salvador e lutar todos os dias a minha conversão, vivendo a dimensão do meu batismo, eu e você poderemos um dia, na nossa morte, sermos salvos. Por nosso mérito? Não. Porque cumprimos mandamentos? Não. Por pura misericórdia do Senhor. Aí você vai entender o salmo de hoje. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Está em Mateus 10, de 26 a 33. Naquele tempo, disse Jesus a seus apóstolos. Então ele está falando para a igreja, ao apostolado, para bispos, padres, para toda a igreja, consagrados, leigos, todo aquele que sente o chamado para ser evangelizador. Não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei à luz do dia, e o que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo para o inferno. Não se vende 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até o cabelo de vossa cabeça são contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens,
também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Certo que ninguém vai juntar a família e vai falar assim: eu estou renunciando Jesus Cristo. Eu, como pai, como mãe, estou renunciando Jesus Cristo. Não declaro Jesus Cristo como ausente da nossa... Ninguém vai fazer isso. Mas de que forma, então, nós estamos renunciando Jesus? Como que nós não nos declaramos a favor de Jesus? Quando negamos os mandamentos do Senhor. Quando subtraímos da nossa casa, da nossa família, da nossa vida, os mandamentos de Deus. Os conceitos e preceitos que servem para nos conduzir à salvação. No silêncio. Mas revelo o pecado a toda a família. Então, quando peco me prostituindo, quando peco falando mal, quando peco desejando o que não é meu, quando peco no adultério, quando estou pecando contra a castidade, quando contrario a vontade de Deus na minha casa e o meu silêncio, né, permite que o pecado sente na sala, ande nos quartos, visite o banheiro, fique à vontade. Assim fala o pai no seu silêncio, fala a mãe na sua omissão. Então, através da omissão, estamos negando Jesus para a nossa família, negando Jesus para os nossos filhos, negando Jesus para os netos, para os sobrinhos. Por quê? Se eu for evangelizar, eu vou ser criticado. Então, para não ser criticado, eu prefiro ficar bem com os meus e ficar muito mal com o Senhor. Portanto, aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, principalmente na família, também eu me declararei em favor dele. Eu vou colocar a família dele diante do Pai. Agora, aquele que me nega, fazer o quê? Me nega diante dos homens, principalmente na família, também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Então, sejamos canais de graça e bênção para a nossa casa, para a nossa vida, para a nossa sociedade, para o nosso país. Seja canal de graça. Chega, nós já estamos com muitos canais de maldição. Isso nós já aprendemos desde Adão e Eva. Agora é necessário ser canal de bênção, graça e prosperidade no Senhor. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça e que o Espírito Santo esteja em nós agora, para que sejamos corajosos para clamar por cima dos telhados que o Senhor vem, que o Senhor há de julgar os vivos e os mortos, e o que o Senhor é misericordioso, para que confiemos na misericórdia e no amor de Jesus Cristo, do Pai e do Espírito Santo sobre cada um de nós. Amém. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se É de Mim, Se Não Evangelizar. Seja você um anunciador da palavra, um profeta, sabendo que passará por perseguições, mas ao olhar para trás, no dia da sua morte, você vai poder entregar a Deus almas, corações convertidos. Que bom olhar para trás e ver uma pegada de amor, de carinho, de beleza, pois são belos os pés do mensageiro que anuncia a paz. Seja anunciador, multiplique nas suas redes sociais esta pregação para que a palavra de Deus alcance agora um coração que precisa. Amém.